Essa é a grande estreia da Amazon na semana, uma das principais estreias do Prime Video, digamos, nesses primeiros meses do mês. E aqui a gente tem mais uma vez esse serviço de streaming resgatando um gênero que não tem sido tão usual assim no cinema. Aconteceu bastante, por exemplo, com a ficção científica recentemente, também na Amazon, e agora é a vez desse thriller de espionagem que foi muito comum, principalmente nos anos 80 e 90. É impressionante como o cinema hollywoodiano, sempre de tempos em tempos, volta a sua atenção de novo para o 11 de setembro. Isso foi muito comum, lógico, próximo de quando aconteceu, então logo que teve o 11 de setembro, saíram vários filmes, documentários sobre o assunto, talvez meu favorito seja Voo United 93, e depois, de tempos em tempos, surge algo relacionado ou ao 11 de setembro, ou que tem o 11 de setembro como subtexto, que é o caso aqui em Um Jantar Entre Espiões, eu acho que é o nome em português. Enfim, é mais uma tradução bem estranha da Amazon, e o que eu acho mais curioso dessas traduções da Amazon de título para o português não é só o fato delas não terem nenhuma relação com o título original, mas principalmente eles fazerem toda a divulgação aqui para o Brasil com o título original, e só próximo da estreia ou no dia da estreia surge um título novo em português, como aconteceu aqui também. Mas enfim, aqui a gente tem um filme que tem como grande chamariz o Chris Pine e a Ted Newton como os dois atores aqui principais, o Chris Pine como protagonista, e é um filme dirigido pelo Janusz Metz, que é o mesmo diretor dinamarquês de Borg versus Monroe, aqui adentrando no thriller político. Aqui o thriller político ele surge como uma forma de você revestir o seu tema central, ou seu trauma central, de certa forma. Então aqui a gente vai ter um filme que se passa basicamente a parte atual dele em um ambiente, e o restante a gente vai ver vários flashbacks. Então vai ter idas e voltas o tempo inteiro, às vezes com flashbacks dentro de flashbacks. Então toda a explicação pra gente, toda a explicação pro público daquilo que aconteceu, daquele trauma que aconteceu, vai acontecer em flashbacks. E de certa forma a gente vai ter duas presenças aqui de dois personagens traumatizados por um atentado do passado em um avião que depois teve uma relação com o Afeganistão também. Então aqui fica muito claro que o filme ele traz um atentado aqui diferente, mas no fundo ele tá falando sobre aquele trauma dos Estados Unidos com o 11 de setembro. Aqueles dois personagens, ou aqui mais personagens, que estão sempre olhando para esse atentado do passado que eles não superaram e que continua afetando a vida deles. Para mim o subtexto parece até meio claro, não chega a ser óbvio, mas é algo bastante recorrente no cinema hollywoodiano, sempre essa volta a esses atentados, sempre trazendo atentados parecidos ou alguma semelhança ou algum trauma com um atentado envolvendo um avião, e muitas vezes revestido em alguma outra coisa. Aqui revestido nesse thriller político desses dois personagens, e aí a direção ela consegue fazer um bom trabalho aqui, apesar de eu não gostar tanto de muitos elementos do roteiro, a direção ela consegue fazer um bom trabalho justamente ao pegar esse trauma, ao pegar esse subtexto e inserir mesmo em um filme de gênero, em um thriller político. Então aqui a gente vai ter um thriller de espionagem com todos os seus elementos, desde o uso das cidades, como os thrillers de espionagem trabalham muito esses centros urbanos, na maioria das vezes na Europa, com uma pegada um pouco mais fria. Então vai ter esse contraste muito grande entre o que a gente vai ver em flashback visualmente com o atual, digamos assim, com eles conversando no restaurante, que aí já tem aquela luz do sol da Califórnia entrando pela janela para dar uma espécie de flare dramático, para mostrar como esses personagens estão traumatizados e destruídos, mas ao mesmo tempo eles estão em um lugar diferente. Esse trauma até vai aparecer muito claramente nas atuações da Ted Newton e do Chris Pine, e também
como a direção vai focar muito em alguns pequenos gestos, em um ponto de vista, por exemplo, do Chris Pine olhando a nuca da Ted Newton, esse tipo de coisa, que vai construindo visualmente um pouco do trauma e também dessa relação dos dois. O mesmo se dá nos flashbacks, então a gente vê como é diferente os flashbacks de quando esses dois personagens estão juntos, quando o filme vai mais voltado para esse romance, para os flashbacks quando tem envolvimento com o atentado, com esse thriller de espionagem. Além disso, a gente vai ter vários elementos também do thriller de espionagem envolvendo, por exemplo, uma sala da CIA com todo mundo tenso lá dentro tentando resolver alguma coisa, ou encontros em ambientes mais escuros com fontes que não são muito confiáveis, ou uma trilha sonora muito presente que tenta criar tensão o tempo inteiro. Então aqui a direção do Mads, ele traz muito dos elementos de thriller. Ele não tem medo de mergulhar de cabeça num thriller de espionagem, por mais que tenha um subtexto que talvez seja até mais importante do que aquela história, digamos, que ele está querendo contar. Então é um filme que vai se estruturar inteiramente nessa relação com o passado, nesse peso do passado, nesse trauma passado, que é uma estrutura meio difícil de você equilibrar. A gente vai ter até outro elemento muito presente no thriller político, que são aquelas informações sendo passadas pela metade até o momento, o grande clímax, onde a gente vai descobrir a verdade. E aqui, em alguns momentos, eu sinto que esse vai e vem, ele é mais para dificultar um pouco, para ele parecer um filme mais complicado do que algo realmente genuíno, ou uma trama realmente tão bem articulada. Então, eu acho que a direção ela faz um bom trabalho, até ao esconder muitos problemas aqui que o roteiro encontra. Então, é difícil você conseguir lidar com esse formato de você estar no presente e basicamente todas as informações virem em flashback. A direção consegue lidar bem com isso dentro do possível, digamos assim. Até com algumas escolhas interessantes, como vai desconstruindo o espaço do presente. Então a gente tem, como eu disse no começo, um restaurante ali iluminado que é muito mais confortável. E aí, a partir do momento que o filme começa a ficar mais obscuro, as informações começam a chegar para o público, a gente vai vendo como o plano vai fechando, o local vai ficando muito mais escuro, vai ficando algo muito mais tenso, mais claustrofóbico, mais fechado na intimidade sombria desses personagens que o passado vem mais uma vez para atormentar. Então, eu acho que é um filme bem decente, digamos assim. Eu gosto de ver gêneros como esse, como thriller de espionagem, que era muito recorrente e parece que se perdeu em algum momento no cinema, voltando a aparecer, nem que seja com a ajuda de um serviço de streaming. Eu acho que os streamings estão sendo muito importantes no momento para resgatar alguns gêneros ou para dar vida nova a alguns gêneros que estavam meio esquecidos. É um filme também muito bem centrado nessas duas atuações centrais. Eu acho que as duas funcionam muito bem na lógica do filme, mas talvez até pelos elementos do roteiro, até por ser uma trama de certa forma meio batida, até como vai desenvolver esses elementos, tentando trazer uma reviravolta final que é até um pouco previsível, né? Dentro dos elementos que estavam dados, dentro dos poucos personagens, e filmes desse tipo a gente sabe que aponta para um lado para no final revelar algo diferente. Eu sinto que foi uma experiência agradável, tem alguns elementos bem interessantes, como eu falei para vocês, mas no final do dia é um daqueles filmes que daqui 2-3 semanas eu já não vou lembrar muita coisa. Pelo menos esse é o sentimento que fica hoje. Pergunto para vocês, o que vocês acharam do filme? Vocês gostaram? Ou acharam ele muito lento, com muitos flashbacks, coisa do tipo que muita gente reclama? Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo para dar uma olhada no nosso clube de membros também, clicando em Seja Membro, e comente o que vocês quiserem, o que vocês acharem, claro, sempre com muita educação. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.